Volta ao vivo aqui na TV Tarobá com Brasil Urgente, direto de Foz do Iguaçu. A gente falou muito aqui sobre um caso que aconteceu e que revoltou a cidade de Foz, quando o motorista, no seu carrão de luxo, carrão esportivo, um Camaro, tirava a racha com outro xarope e acabou matando o motorista daquele carro que a gente mostrou muito, a imagem. A imagem é esse, carro amarelo, um Uno, tal... E a família estava indignada, e a sociedade, de um modo geral, também todo mundo bravo, não tenha dúvida. A delegada que está cuidando do caso deu entrevista agora à tarde, e aí eu falei, Diego, corre lá para saber o que a delegada vai falar sobre esse caso. Porque eu vinha recebendo muita mensagem o tempo todo de pessoas curiosas e com medo da impunidade. A verdade é essa. Exatamente. Você fala, mas daí, vai negócio do Camaro lá, vai chegar a uma conclusão? Então tem novidade. O que é? Exatamente. Era uma suspeita, na verdade, né, Léo, que estava sendo feito um racha ali. Claro, houve vídeos divulgados, mas ainda era tratado como uma suspeita. Hoje, então, foi confirmada essa suspeita. Estava, sim, esse Camaro que a gente vê nas imagens, que se envolveu num acidente com o Fiat Uno, ele estava participando de um racha com outro veículo que não se envolveu no acidente. Um Peugeot, todo mundo falou na época, é isso. Na verdade, para... Como a doutora Araci disse para nós ali, era na verdade um Volkswagen branco. Então, não sei, pode ser que pode ser um Gol, pode ser um Voyage, pode ser um... Mas segundo ela, um Volkswagen branco. E aí a gente foi, então, acompanhou uma coletiva de imprensa ali. Volkswagen é marca, é o modelo que a gente é curioso para saber. Não vamos complicar também a delegada. Tá, vai lá. E aí, então, ela divulgou 3 pessoas que foram indiciadas, 2 por participação nesse crime de trânsito, que é considerado como um homicídio no trânsito, e olha só, tem 4 agravantes. Ela divulgou, inclusive, o nome do rapaz que dirigia o Camaro. Porque na época, acharam os documentos lá, mas ele falou, não, o documento é meu, o carro era meu, mas não era eu que estava dirigindo. Porque o motorista fugiu do local, não prestou socorro. Esses são, inclusive, alguns dos agravantes. Além do homicídio, no homicídio no trânsito, são 4 agravantes. Porque ele estava embriagado, ele omitiu o socorro, ele também estava com a CNH cassada e tem mais um agravante. Bom, a doutora... se ele for condenado, ele pode pegar a prisão, por exemplo? Pode, depende aí pode pegar pelo homicídio no trânsito de 5 a 10 anos, mas aí tem os agravantes também que aumentam a pena bastante. Complicou a vida dele, a verdade é essa daí. Atenção, você que gosta de tomar uma e gosta de fazer lambança no trânsito, fica atento, porque não vai pensando que fica na impunidade não, viu, meu amigo Ricardo? É rolo, hein? E um dos agravantes importantes que eu esqueci de falar, Léo, é porque, claro, como eu falei agora, eles estavam em um racha. Isso também é considerado crime e é um dos agravantes que vai incidir na pena se ele for condenado. Ele não está preso, nem ele, nem os outros 2 envolvidos nesse caso. A doutora Araci vai falar o nome dele, inclusive, do rapaz, mas eu posso adiantar aqui, Celso Júnior Dalmora, conforme eles divulgaram Uma pergunta que eu faço, esse Celso é o cara dos documentos da hora do acidente ou não? Então, na verdade, essa informação eu não tenho nesse momento, mas ele, segundo as investigações, é o que estava dirigindo, é o que estava ali no Camaro que causou todo o acidente. Porque ninguém vai pegar uma bronca que não é dele também para poder, não é? Não é verdade? E o que dificultou toda essa investigação, de acordo com a Polícia Civil, é justamente porque o registro desse carro, o Camaro, era do Paraguai, então dificultou bastante para que eles localizassem o verdadeiro motorista ali. Vamos ver o que a delegada fala, isso? Vamos ver. Foi uma investigação bastante complexa, que exigiu muitas diligências a serem realizadas para chegarmos à identificação do autor. Nós já temos esse autor, nós temos confirmação dessa autoria, não é simplesmente dizer é fulano, ciclano ou beltrano. Nós temos que ter essa informação e confirmar, né? Então, o nome do suspeito, do autor, hoje indiciado, primeiro interrogado, hoje indiciado, chama-se Celso Júnior Dalmora. Ele vai responder pela prática do crime, né? Ele resultou em morte, na direção do veículo automotor, resultou em morte e foi confirmado também a prática do racha, né? Que é a competição ilegal. Disse o Celso Júnior Dalmora, ele vai responder pelo crime de morte no trânsito, ou seja, praticar homicídio na direção do veículo automotor. Existem várias situações que agravam, né, a pena dele, por conta fizemos diligências onde foi comprovado que ele havia ingerido bebida alcoólica, e, consequentemente, ele estava na direção do veículo automotor.
embriagado. Ele vai responder também porque ele estava com a CNH cassada, ele omitiu o socorro à vítima, ele praticou o racha, enfim, são crimes, os 3 primeiros que eu citei são circunstâncias que agravam a pena. A pena vai de 5 a 10 do homicídio e do racha de 5 a 8. Ele responde em liberdade, né? Ele se apresentou, ele foi identificado e tudo mais. Como ninguém admite finalmente a propriedade do veículo, né? É um veículo de $25 mil, de origem estrangeira e, portanto, não sendo os proprietários titulares de CPF brasileiro. Então, esse veículo vai ser encaminhado à Receita Federal para que ele investigue, né, como que fica a questão tributária desse veículo que está ilegalmente no nosso país. Existe também a informação prestada pelo próprio interrogado e indiciado Celso Dalmora Júnior, de que na noite do fato ele saiu para trabalhar e informou que o trabalho dele é contrabando de cigarros. Sendo assim, essa informação, por ser uma ilegalidade, um criminoso, né, ele está praticando outros crimes além do que ele está sendo investigado. Essa informação, esse crime é de atribuição da Polícia Federal. Nós fizemos cópia das partes do inquérito que interessam e repassamos à Polícia Federal para que o investigue também. Tá aí o ponto final dessa investigação, que tanta mensagem eu vinha recebendo. Então é Celso Júnior Dalmora. Celso Dalmora Júnior ou Celso Júnior Dalmora. E se tem Júnior, é bem provável que ele tenha o nome do pai dele seja Celso também. Tem esse detalhe aí, né? De acordo com a delegada, Léo, ele já tem passagens pela polícia, já tem uma ficha criminal. Mas assim, ele ainda não está preso, ele vai responder em liberdade até o dia do julgamento. E os outros 2 envolvidos, como a gente viu ali, na verdade eles não devem... Um deles, que estava envolvido no racha, pode sim ser preso também por esse crime de praticar racha. Mas o terceiro envolvido não deve ter nenhuma pena prisional. Ele apenas deu ali um depoimento falso testemunho, mas isso não é, nesse caso, passível de prisão. Tá, e não tem data para esse julgamento ainda? Ainda não. Agora as investigações seguem com o Ministério Público, que é quem deve oferecer a denúncia desse caso. Então o Celso vai ter um Natal bacana, um Ano Novo bacana. Quem não vai ter o Natal e o Ano Novo bacana é a família do rapaz que morreu por conta dessa imprudência desse rapaz. Infelizmente é assim que funciona. Exatamente. Querido, obrigado, tá? Beleza. Bom trabalho. Segurei ele aqui para poder me dar essas informações.